Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Novamente chegando junto com vocês, feliz, contente, agraciado por Deus, ainda mais que o meu sócio, né? Hélio César esse, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo, né? É isso aí. Feliz, claro, sempre feliz, né, Fausto? Porque cada vez que eu venho pra cá, cara, primeiro eu vejo como um descanso, né? Um descanso da vida corrida, né? E a gente vê poder sentar um pouquinho para passar mais conhecimento para as pessoas e mostrar e ensinar para as pessoas onde está o dinheiro, né? E fala, siga o dinheiro. Mas uma pergunta, Fausto, que nós temos que fazer, e eu quero que a gente tenha isso como base para os nossos convidados aqui, principalmente para os nossos convidados, ou mesmo quando nós estivermos passando alguma orientação, alguma informação para os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão nos vendo aí pelo Spotify e pelo YouTube também, perguntar para eles, onde é que está o dinheiro? Top. Né? Essa é a pergunta que nós vamos fazer agora no final, para que eles, em vez de a gente pedir uma mensagem para eles, passem, tá, agora me diz, onde é que está o dinheiro? O dinheiro está tá na confecção, que é o teu ramo, está no imobiliário, que é o teu ramo, está no mercado financeiro, está na criptomoeda, onde é que está o dinheiro? E ensinar para nós, porque essa é a questão nossa, né? Mostrar para as pessoas onde é que eu posso, hoje o mercado está aqui. Em todo momento vai ter dificuldades, para sempre por uma... Né, a pandemia gerou para quase todo mundo, mas para o ramo farmacêutico foi bom, o ramo de saúde foi bom, então o dinheiro estava ali, mudou de mão. Então a gente quer saber. Então é isso que eu quero que a gente... Vamos fazer isso? Beleza. A pergunta nossa de praxe vai ser essa, tá? Nosso convidado, querido, é uma pessoa que eu admiro muito, trabalha comigo, sabe? Então, logo, logo vocês vão estar sabendo quem é. É uma pessoa que entende tudo dessa questão de tecnologia, de inteligência artificial, de chatbot, de um monte de coisa, Cara, né? Bem legal. Então, tudo relacionado a vendas, porque a venda, ela vai muito além, hoje, do cara bater porta a porta, do cara entender de produto, né? Fala muito em CRM, em captação de clientes. Cara, mas como fazer isso? O que está por trás disso? Porque às vezes o vendedor só recebe o lead, né? O pessoal do departamento de vendas só recebe o lead lá, mas a galera gosta disso. quem fez isso? Como é que faz isso, né? Onde vivem esses seres, né? Então, é isso, nós trouxemos alguém para estar falando um pouco disso, sabe, Fausto? Por favor, então, fica à vontade, apresenta o nosso convidado. Rapaz, como eu falei, trabalha comigo há anos. Aliás, nós nos conhecemos há muito tempo, porque estamos trabalhando sempre no mesmo segmento, principalmente no segmento de saúde. E eu admiro muito, é um processo, nós ficamos, no mesmo processo que eu levei para ficar 5 anos, nós não levamos 5 anos para chegar no resultado que nós chegamos agora. Legal, cara. Ele não é meu sócio de fato, mas é um sócio de direito, porque o processo a gente fez junto, né? Então a gente ia ver as ferramentas e ele era o cara que estudava, né? E hoje a gente tem um grande resultado, eu digo assim que mais de 50% do nosso resultado hoje é desse trabalho que nós implementamos dentro da empresa. Então, com muita satisfação aqui, que eu nunca sei falar o sobrenome dele, que é um sobrenome meio italiano, eu sou brasileirinho, sabe? Mas é o Sidney Compiani. Então, Sidney, fica à vontade, Sidney. Como diz meu amigo, eu falei para ele que eu discordava dele, mas olhando, vendo o nosso podcast ali, nossas gravações ali, falei, cara, é verdade, é muito melhor a pessoa falar dela do que propriamente. Quando a gente fica rasgando muito a seda, de repente é tudo aquilo, né? E aí, o que é melhor para vender? Nós mesmos, né? Então, Cid, fica à vontade aí, fala para todo mundo aqui, de onde que veio o Cid, como é, o que tu faz, um briefing rapidinho. Vamos fazer aquele bom dia, boa tarde, boa noite, né, Fausto? Sim. A nossa dinâmica hoje, e as pessoas podem estar assistindo a gente em qualquer hora do dia, então, viva até né? A característica da informática, tá? Meu nome é Sidney Roberto Compiani, né? Tá. Eu sou natural de Brusque, então vivi em Brusque a minha vida praticamente pela totalidade, mas eu comecei muito cedo, né? Eu saí de casa com 14 anos, então já fui empreender na área agrícola, né? Sou um técnico agrícola e depois fiz administração de empresas, mas sempre a questão comercial foi o meu sonho, né? Porque eu sempre achava assim, pô, é interessante tu trabalhar em todas as áreas das empresas como um todo, mas a área comercial é aquela que mais se destacava, aquela que mais tinha visões, digamos assim, tá? E quando a gente entra na linha comercial, a gente esbarra com pessoas que trabalham, né? E foi nessa época que a gente se esbarrou, velho, né? Lá da época das empresas das antigas, né? Meu Deus, né? Verdade.
Teve toda uma história. Toda uma história. E a partir daí, eu comecei a visualizar a questão dos hiatos, os gapzinhos que nós temos dentro da parte comercial, né? Sim. Sendo ela, né, da captação, sendo ela da venda. E a informatização, como um todo, ela deu saltos diferenciados, né? Quando a gente não tinha um site de internet, a gente era meio que analfabeto, né, para grande tecnologia. Justamente, só algumas empresas conseguiam fazer isso. A partir do momento que isso se popularizou, nós ficamos, opa, agora a gente consegue enxergar também, né? E agora a gente está justamente num ponto de ruptura novamente, né? Porque a inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Já vem lá de 1960, porém agora ela foi aberta para o grande público, né? Então imagina hoje eu consegui ensinar essa inteligência, né? Eu estou ensinando ela com as minhas perguntas que eu estou fazendo. Então por isso que foi um boom tão fenomenal que hoje quando tu entra na plataforma, tu diz para ti assim, eu não consigo te atender agora, espera um pouquinho, tem muita gente perguntando para mim. E ela está aprendendo todo dia. E nós, seres humanos, a gente vai perdendo capacidade. Mas peraí, vamos dar uma freada aí, porque já estamos lá. Só para falar um pouco mais do... Vê, né? Ele trabalhava numa outra empresa, o Sidney, e aí ele foi me vender eu estava vivendo meu momento sabático, 5 anos sabático, e aí eu tinha um credenciamento com alguns sindicatos e tudo, e ele foi me vender um produto lá. Nem vou falar o produto, mas foi lá. Sentamos no meu escritório, e eu lá estava com todo o tempo do mundo, né? E aí ele me ofereceu, vendedor falando com vendedor é uma leva. Aí eu falei, vou pegar esse cara. Aí ele me falou assim, não, tem esse produto aqui eu consigo fazer 30% a menos. E esses aqui, não, mas é especial para você. Sim. Falei, tá bom então. Eu quero ver se eu não consigo nos outros. Ou se eu consigo sem esse benefício. Aí ele assim pra mim, não, Costa, então tá, deixa eu ligar. Não, é que nós estamos com uma... E foi ali que eu vi assim, não, cara, é bom. Né? Ali vi que E aí ficamos com contato e depois falei, esse cara tem que vir trabalhar comigo. E aí só para entrar na parte ali, eu sempre percebi que o Sidney, é isso que eu falo assim, você olhar para as pessoas que estão ao teu redor, alguns talentos que de repente nem eles saibam, né? Eles estão fazendo ali, mas eles não têm, porque a venda, né, assim, na nossa época, Fausto, era aquela venda de porta a porta, de contato via telefone, presencial, muito presencial, né? E no final, quando eu consegui contratar ele para trabalhar conosco lá, eu vi que ele era muito bom na área digital. A maioria das vendas dele era online. E tranquilo, aquele ser tranquilo, vendia, venda de qualidade, um nível de venda no... Bruxo, o que esse cara tá fazendo aí? Cara, muito bom, cara. Deixa eu analisar. Aí eu comecei a ver se eu... Falei, Cid, tem esse sistema, vamos comprar esse sistema? Vamos, Deu quanto tempo, Cid? Nós já estamos uns 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos, Já passou muitas ferramentas. E a gente foi testando até que desenvolvemos a nossa própria ferramenta. Mas aí que então... E aí a gente começava a conversar. Aí, fica à vontade agora, né? Só fiz esse adendo ali pra saber aonde é que... Quando tu chegou aqui, né? Sim. Então, assim, como que chegou? Foi todo o processo de necessidade. Aí veio o quê? A pandemia. Nós não podíamos mais fazer venda presencial. E aí? Nós tivemos que sentar. E aí eu olhava assim, eu preciso resolver isso. Quem que eu olho? Visão de qualquer empresário, qualquer show de empresa. Tu tens um problema. Então hoje eu vejo assim, a questão de um empreendedor hoje, a grande visão do empreendedor, ele tem que ser um solucionador de problemas. Então surgiu um problema, porque às vezes todo mundo trava, né? Surgiu um problema, não faço mais. Queimou meu computador aqui. Eu nem vou ver se é fio, se desligou a energia da Celesc, se o que aconteceu. Acabou, opa, pagou aqui. E um empreendedor... Aí fomos ver. O Cid de imediato lá já pegamos, já fomos estudar, essa não funciona. Testamos, queimava chip das operadoras. Nem fui. Né, Cid? Mais ou menos foi assim. Foi assim. E aí, quando chegou a pandemia, nós estávamos, digamos assim, alguns passos à frente da concorrência, digamos assim, porque a gente já estava amadurecendo essa questão da automação, né? O atendimento automatizado ela já vinha com uma força, né? A gente não sabia o quanto, mas aí quando entrou a pandemia, realmente ela potencializou, porque daí a gente precisava de algo que não caísse em nossas vendas, né? E aí, pelo contrário, a gente conseguiu manter e aumentar as vendas, porque a gente descobriu um novo público. Aquela pessoa que realmente quer receber a informação pelo teu celular,
quer ser notificado, né? Aquela pessoa que não tem muito tempo, ele está num tempo muito curto, ele faz atendimento no intervalo do café, no intervalo do almoço, e a gente pegou essas pessoas e deu certo, né? A questão é isso, eu falo assim, poxa, mas peraí, eu vou sair coisa, a gente fazia porta a porta, fizemos tudo tipo de serviço, tenda. Cara, eu consigo bater em, talvez, por dia, e entrar numas 5 casas, fazendo porta a porta. Fazer boas visitas e bons resultados. Mais ou menos. Eu bato em 50 casas, talvez 5, 6 deixam eu entrar lá para fazer o produto. Com o sistema, daí eu falo, com o sistema a gente está batendo em toda... Então começou lá com o WhatsApp Business, que daí já tinha um sistema lá de perguntinha. Cara, mas você não dá um outro... Aí a gente vai buscar e verificou. E desenvolveu nossa lei. Mas a questão hoje, nós batemos em 1000 casas por dia, né? Só que o que nós descobrimos? Cara, qualquer um pode fazer isso. Hoje, se você pesquisar na internet, tem vários. Agora, como nós vimos conversando, hoje as pessoas não sabem conversar com esse cliente. Então, até que você acerta o linguajar correto, mesmo que seja por Bolt, para que a gente convença, ou a gente oriente, ou a gente passa toda a informação para o cliente que o cliente acaba entendendo, foi um processo, né? A gente até pode fazer uma simbologia com um quadro em branco, né? O pintor, muitas vezes, ele tem a ideia, ele coloca no papel e aí a interpretação é feita por aquela pessoa que vai observar. Os sistemas como um todo, eles estão preparados, são quadros em branco, né? Precisam de pessoas que conheçam. Então, tem que conhecer quem é meu cliente, que eu tenho que conhecer meu produto. E essa comunicação é como se eu estivesse na tua frente, Fausto, né? Eu nunca posso fazer uma comunicação como se não tivesse ninguém ali. Tem que sempre ter um ser humano. Essa dica, isso dá um bom corte, sabia? Que você está falando agora. Tem que ter esse ser humano que está do outro lado e daí eu estou interagindo com esse ser humano. Imagina, eu estou conversando contigo através de qualquer ferramenta e esse ser humano está ali. Legal, o Fausto está me dando uma ideia legal. Qual é a reação do Fausto? Eu tenho que meio que prever isso lá na minha ferramenta, porque essa reação pode dar o gatilho, pode dizer assim, opa, ele quer comprar meu serviço, meu produto, né? Exatamente. Tá, ô Cid, fazer uma pergunta um pouco mais direta ali. Tá, então hoje vamos falar a respeito, tu começou a falar sobre o chat GPT, falar sobre essas inteligência artificial, tudo. Mas você acredita que isso vai acabar com as profissões hoje? Você acredita que isso vai tirar muita gente do mercado? Porque se a inteligência artificial não vai precisar mais de ser humano daqui a pouco? Assim, é como toda revolução, né? Ela vai dar um impacto, lógico, né? Muita gente vai sair do mercado por falta de capacidade realmente, né? Assim como na parte industrial, como a tecnologia é igual, só que ela tem mais força porque ela atinge mais longe. Então, até para fazer uma ilustração, agora com o 5G, né, que já está entrando na nossa plataforma aqui, digamos assim, ela vai amplificar mais ainda. Porque é difícil tu ir, de repente, para um local de interior e ter esse sinal de celular. Né? Para esse local ali, a inteligência artificial, a internet, ela não vai dar muita influência. Porque ali eu não consigo chegar lá e vender, né? Usar agora, num grande centro, não. Num grande centro, aí vai ser uma coisa mais massificante. Porém, vai ter aquele ato, aquela parte de agora vamos ver o que acontece e as pessoas vão começar a desenvolver produtos e serviços que ainda não existem, que vão suprir essa demanda. Mas vai ser uma diferença muito grande, vai demorar muito, velho, porque a inteligência artificial ela vai fazer o seguinte, ela vai tirar muita gente hoje que está mais ou menos no mercado, né? Aqueles que nem chegaram ainda, esses vão ter que ter uma base, vão ter que ter o nosso trabalho vai ser muito mais difícil agora. Eu penso assim, né? Para ter gente boa do nosso lado, para ter gente que acompanha o nosso raciocínio, porque a gente vai dizer assim, pô, eu nem quero conversar mais com o Fausto. Cara, eu boto minha inteligência artificial aqui que é sei lá quantas mil vezes mais inteligente do que ele. Eu vejo que é um grande perigo, porque tenho aqui um especialista do meu lado aqui, né, que não está do meu lado por acaso, porque ele entende muito de pessoas. E hoje o que acontece, eu vejo, né, não sei se eu me corrijo se eu estiver errado também, né? As pessoas não conseguem entender de pessoas. Então, como eu vender um produto para ti, se eu entendo de você, né? Então, é aquela questão, um grande problema que o nosso negócio foi até prestar serviço para algumas empresas que que podem contratar nosso serviço, esse serviço específico, e tiveram resultados. Aí acharam que podiam caminhar sozinhos sem a nossa orientação, sem a nossa consultoria e assessoria lá, e isso não funciona para mim. Daí eu falo assim,
Cara, é porque vocês não entendem de pessoas, vocês tratam todos os seus clientes como o mesmo cliente, e os clientes são diferentes, Então, né? Você tem como eu comentei, tem um cliente que ele quer o serviço para a família, tem outro que é para a pessoa lá, outro que é para odontologia, outro que é para estética, outro que é porque quer. Cada pessoa é diferente, e eu não sei tratá-lo dessa maneira, né? Então faço um sistema de Bolt, de inteligência artificial, que vai fazer todo o pré-atendimento para mim. Na base, eu não tenho ninguém que entenda de pessoas e eu não consigo programar. Hoje, por que o sucesso, nós temos hoje grande sucesso nas vendas? Porque nós entendemos, nós estamos direto, o Cid tem lá 2 telas, eu acho que tem que botar até mais uma, 2 telas que ele fica olhando o que está sendo conversado, os problemas que geram, as novas perguntas dos clientes, para que a gente possa fazer o sistema o mais humanizado possível, para cair o menos, até porque o Cid falou muito bem ali, o grande problema é essa nova geração, que nós vimos comentando lá. O que vai ser dessa geração nova? Estão ganhando tudo, e é tudo muito rápido, né? Você vê, mesmo que lá, você falou 60 começou. Já começou, eu nem conhecia, né? Nem nascido era, né? Então, aí veio, agora explodiu, mas explodiu de uma maneira que todo mundo fala, e surgiu inteligência que você bota uma foto e você fala, movimenta todo, como se tu estivesse falando. Então é algo fantástico. Só que se você for procurar no mercado, não tem profissional. E ninguém quer estudar sobre. E é um mercado que vai gerar grande, mas realmente vai faltar uma mão de obra, e quem vem vindo assim vai sentir. Vai sentir. Então, esse é o que o mercado realmente fala, né? Quando os especialistas em inteligência artificial, eles começam a debater, eles trazem essa questão. E até quando a inteligência ela vai ser, vamos supor assim, submissa ao ser humano, né? Eu digo submissa porque existe já, né, algumas versões onde essa inteligência está começando a criar um corpo diferente dessa que a gente está usando hoje, né? Essa que a gente usa hoje, ela é criativa. Ela pega um banco de dados, né, e ela cria em cima da tua pergunta. Então ela faz, ela pega, eu quero saber sobre confecção de uma caneca. Ela vai, dentro da base que ela tem, ela vai trazer as informações de uma maneira ela não vai copiar, ela não copia e cola. É interessante isso, né? Ela vai lá, ela faz um pensamento lógico e decide aquilo que ela quer escrever para ti ali. Não é verdadeiro nem falso, tá? Tem uma coisa bem forte aí, porque muitas vezes o que ela está dizendo não é verdade. Então tu tens que saber realmente, tens que confiar. Tu perguntar lá quem é o fulano de tal, às vezes ela diz uma coisa totalmente esdrúxula, porque ela tem que te dar uma resposta e ela meio que faz, vou dar essa resposta aqui, eu acho que essa aqui é mais ou menos certa. Então, só que todo dia nós perguntando para ela vai aprendendo. Então é interessante, porque hoje tu pode perguntar para ela, o que é uma caneca, o que é o programa de podcast lá, Siga o Dinheiro. Ela não sabe. Agora, se eu disser assim, não, você sabia que esse programa é assim, 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 assado? Amanhã, se alguém perguntar, ela vai dizer, é assim, por quê? Já está na base dela. Né? Então, e aí nós ficamos naquela questão da nossa programação. Aquilo que o Cláudio falou é muito interessante, porque eu vejo, né? Eu acompanho realmente, né? Então, o cliente está interagindo aqui com o meu atendente, o meu chat, e aí no meio do caminho ele faz uma pergunta que nunca ninguém tinha previsto. Né? Ele está aqui conversando aqui, a gente fez uma linha de raciocínio para ele, e ele perguntava algo bem aleatório, né? E aí, o que eu faço nessa hora, né? Eu tenho que deixar um gatilho, né? E quem programa tem que meio que prever que isso vai acontecer, né? Mas ele não sabe. Não sabe. E aí a gente vai pelo processo. Pelo sinalzinho de fumaça. Nada. Quer ver quando a gente chega ao script perfeito? Chegamos ao script perfeito. Então o cliente faz essa pergunta, é prático. Isso, pede, solicita documento, ele já manda tudo. Quebrou, putz! E agora? É agora. Aí ele tem que parar e verificar, aí tem que criar então essa programação que o Cid faz, que é assim, as questões sempre está olhando e sempre está inovando. Eu acho legal assim que a maioria só faz texto. Era um problema meu, é um problema meu ainda, eu sou muito tímido em câmeras, assim, podcast está sendo para mim uma escola para tudo na vida, para mim, né? É muito legal estar aqui. Mas aquela questão de fazer um áudio, cara, tu pode fazer, o cara interagiu lá como se tu estivesse falando. Eu acho muito interessante. A gente falar para cá, por exemplo, implementar, daqui a 30 dias vai entrar com a minha voz
E aí, sim, tudo bem? Tu adquiriu o produto comigo faz 30 dias, aí tá gostando do produto, tá, né? Como se eu estivesse falando ali, mandando mensagem na hora para ele. Cara, isso é fantástico. E eu ganho tempo com isso. E hoje tempo vale muito na nossa vida. Hein? Tempo com a família, o tempo com Deus, o tempo com o trabalho, o tempo com tudo. Então, se você pode otimizar esse teu tempo, cara, é fantástico. Eu fico ouvindo vocês dois conversando aqui, né? E, obviamente, expandindo mais de ti que é especialista, né? Aí você fala e me dá um número em 1960. Aí o meu mindset é pensa, cara, desde 1960 existem pessoas manipulando pessoas, né? E agora, espontaneamente, se abre tudo por um objetivo. Nada, absolutamente nada que eu vejo assim, ele é por acaso. Tudo tem um propósito, né? E desde o Homem da Ida da Lua, desde o primeiro computador, enfim, tem filmes que falam sobre isso, né? E eu não abro mão, assim, de sempre falar, não que seja minha área, mas eu me especializei nessa área realmente, é que pegando essa excelente ferramenta que está à disposição nossa hoje, que tenho aqui no meu celular, tenho no computador, tenho no PC, enfim, a importância que a gente está falando ali é que tu ter uma pessoa qualificada para poder falar com a ferramenta e extrair o melhor dela, né? Ou seja, esquece por um momento a inteligência artificial, vamos voltar sem ela. Aonde que eu consigo vender mais o meu produto para o meu cliente, futuro cliente? É na pergunta. Se eu fizer uma pergunta inteligente, se eu saber fazer a pergunta ideal para o cara, eu vou extrair a venda dele. Assim é com a inteligência artificial também. Tu acabou de dizer. Se eu não fizer uma pergunta inteligente para ele, que ele tem a base de dados toda lá, ele tem N situações de me responder. Mas quanto mais conhecimento eu demonstrar, quanto mais eu saber do assunto, é obviamente que ele vai me entregar uma qualidade melhor, né? Eu fico pensando aqui a mesma sensação, quem é que nunca teve, né, galera? Eu duvido se você não teve isso, principalmente com a tua mulher do lado. Pensa, você dirigindo, você tá lá galo, aí você bota no GPS. Eu, por exemplo, saindo de Brusque para ir para Floripa. Tranquilo? Tranquilidaço. Conheço. Aí, pra que GPS? Mas bota lá, né? Aí tu fica assim, ó. Não, cara, tá pegando, tá mandando por esse caminho aqui, não. Esse caminho aqui é melhor. Essa é a luta diária, porque de vez em quando eu consulto na minha área, por exemplo, que eu trabalho na área de finanças aqui, pô, eu vou ver o que a máquina tá falando. Não, cara, é o que você falou, não. Não tem muita lógica que ele tá me dizendo aqui agora. Eu trabalho com DeFi, por exemplo, né? Investimentos descentralizados, então que existe um retorno considerável assim, mas, irmão, você tem que dominar o negócio, senão não rola, né? Os caras falam assim, mas cara, ganhar 1%, 2% por dia é muito arriscado. É claro que é arriscado, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Aí o inteligência ela te ajuda, cara, ela não fala nada além do que eu consigo ir dentro do meu conhecimento. Agora, se eu incremento, que nem o Cid falou alguma coisa assim, opa, ela vai me dar alguma coisa a mais, vai fazer alguma coisa a mais, e isso é fenomenal, cara. Não. O doutor aqui do meu lado, né? Com toda elegância, né? Sempre com histórico de vida, olha, ele começa a botar. Aqui eu já peguei, ele começa a botar aqui, coçar aqui. Galera, isso é PNL pura, hein? Pior que Isso é PNL pura. a gente se controlar aqui. O ele fez a pergunta pra ti assim, ó. Se isso vai acabar, né? Eu vou mais além. Eu vou mais além sobre isso, sobre a questão da ferramenta. Até onde o especialista decide, ele pensa que é realmente, assim, ó, de 1 a 100, sendo 100 o máximo de porcentagem, que realmente a ferramenta, por exemplo, dentro de uma área de vendas, dentro da empresa, até onde ela vai bater com um conflito com o dono da empresa e os seus colaboradores, falando assim ali, pessoa de venda. Imagina você introduzir a ferramenta da empresa, o dono ter aquela capacidade mental, porque não adianta, cara, ele vai dormir, acorda com tudo na cabeça dele e agora ele até acredita na ferramenta, mas aquele ser humano, aquele cara lá não está produzindo, ele não entende. Como é que tu entende para poder administrar isso, para passar para essa galera aí? A gente vai lá nas perguntas daí, Fausto. Perguntar qual é o objetivo desse dono, né? As perguntas básicas que a gente faz quando a gente vai implementar um negócio ali é o seguinte: o que tu repete todos os dias para os teus clientes? É a primeira coisa que tu faz. Aquilo que ele... Porque se ele vai entrar no açougue, ele pede carne. Sim. Ele vai, né? Se ele vem aqui, eu vou comprar um carro, vai pedir o carro da marca X. Então, e todo dia ele pergunta qual a potência, qual o motor, qual cor tem. Então, isso daí tu meio que padroniza. Então, tu consegue jogar isso num atendimento automatizado. Não esquecemos o humano nem a equipe, porque esse modelo que está agora, né?
pensa assim, eu vou pegar uma inteligência e botar de goela abaixo aqui. Aí o cara vai dizer, não quero, não vai funcionar, isso daí é coisa de outro mundo, eu nem entendo o que quer dizer. Então a gente vai lá no mercado, a gente vai lá no comércio, a gente vai lá e diz assim, o que tu tem que responder todos os dias? Pensando o seguinte, que esse cara pode perguntar para ti a qualquer hora do dia, não só no teu horário comercial. Pode perguntar no final de semana, domingo, né? Pode perguntar meia-noite. Eu tô aqui, sei lá, fazendo qualquer coisa aqui, tô aqui no celular. Tô aqui no celular. 4 horas da manhã. Tem uns abençoados que mandam mensagem. 4 horas da manhã. É para acabar. E aí, se eu sei que as minhas respostas vão ser sempre as mesmas, eu meio que programo. Só que, claro, a equipe comercial ela vai ter que começar a olhar com outro olho. Isso daqui é uma ferramenta de apoio. Isso aqui não é alguém que vai tomar o meu lugar. Então, é aquilo que a gente fala todo dia. A gente precisa de ferramentas que agilizem o nosso trabalho, não ferramentas que tirem a nossa posição. Isso. Mas tem uma situação, uma pergunta que eu peguei de ti. Essa é a pergunta-chave que todo empresário deve fazer. Faz aí, Cid. Como você se comunica com o seu cliente? Boa. Como? Ele só comunica com ele quando ele entra em contato com você e como você entra em contato com ele. E faz uma pergunta para o cliente. Quantos contatos você tem no WhatsApp da tua empresa? Aí o cara, tenho 2.000 contatos na minha empresa aqui, cara, no meu WhatsApp aqui. Como é que eu comunico? Não, você comunica, ele entra em contato comigo. Tá, mas aí que vem o pulo do gato. Tá, Hélio, então vocês querem dizer que vocês vão lá todos os dias e falar assim, bater na porta, como se a gente fala, bater na porta dos 2.000 e falar assim, olha, eu tenho isso para vender. Não é só para fazer. Vou dar um exemplo de uma mecânica. O cara fala assim, sabia que o óleo... Informações também. Porque você não fica chato, isso que hoje está acontecendo, usando, por isso que eles não obtêm resultado. De repente todo mundo lá, eu consigo botar na programação do nosso sistema lá, até o carro do cara, se ele quiser. Qual carro que ele tem? Então eu posso botar assim, toda a linha Chevrolet, né? Toda a linha BMW, toda a linha Porsche, toda a linha Fiat. E o cara tem, sei lá, e posso fazer a programação lá e eu mandar uma mensagem específica para aquele carro. Sabia que o carro Chevrolet, sabia que eu recebi uma informação que o chassis tal, precisa ir para revisão? Você já verificou hoje a importância de fazer a troca do óleo em dia, do filtro, entendeu? Tudo isso, e o cara recebe tudo. Assim, tudo bem? Eu tenho umas inteligência artificial que chega pra mim brava, que olha assim, ele tá na minha cara. Onde é que tá essa criatura aí, né? Tá me filmando. Isso é coisa da minha esposa, vou tocando. Então, tu vê como que é a questão de fazer isso. E depois, nesse meio tempo, tu manda 3 informações e faz assim, promoção hoje de troca de óleo. Você paga em 10 vezes sem juros aqui, troca de óleo e ganha uma limpeza do ar-condicionado. Alguma coisa. Opa, eu estava bem precisando. Vou receber informação, bombardear uma informação que é correta, tem que ser correta e verdadeira, né? O cliente cria uma confiança em você, porque ele já foi lá, fez um tratamento lá, e ele fala, lá a mecânica lá do Marcos lá, me mandou uma mensagem para mim. E muitas vezes, o que acontece, quando a gente implementa um sistema numa empresa dessa, ele tem muito sucesso. E aí eles acham que deu. Só que daí eles esquecem que o cliente tem novas perguntas, que eles têm novas situações e que ele tem que estar sempre inovando. Então eles precisam ter... E é muito barato comparado hoje de manter um funcionário 24 horas, informando, mandando, programando todo o sistema lá. Então eu falo assim, gente, para você ser um empreendedor, você tem que saber que você tem que investir em marketing, você tem que investir, mas sim, principalmente tem que investir no teu cliente que já é cliente. Conquistar cliente é um trabalho, cliente. Agora, manter esse cliente que você passa o exemplo quantas mecânicas você passa? Né? A nossa história aqui, né? Para quem tem carro, já foi na oficina pelo menos quase, né? Então, quantas das oficinas que você recebeu uma notificação, né? Nós tínhamos uma, né, que eu frequentava, não vou falar marca, mas tinha uma que levava a sério, assim, essa questão do cliente, né? O que a gente fala de pós-atendimento. No meu aniversário eu mandava, né? Sim. Você vem aqui, faça um check-up no seu carro e tal, e você vai, já por ser aniversariante, você usava as técnicas de venda, né? De uma maneira ok, e é nessa hora que tem que usar realmente, né? Então, assim, quando ele fala assim que esse cliente ou essa empresa procura muitas vezes de uma maneira
desordenada, eu preciso de cliente, ele esquece que já tem cliente, só que ele não está lidando com ele, né? Então imagina, 2.000 contatos no teu celular e são teus conhecidos, tu já falou com ele alguma vez, ele já trocou contigo e tu, cara, eu não quero isso, eu quero coisa nova porque eu vou lá agora botar no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube e eu vou trazer gente nova porque preciso de gente nova. Não, cara, trabalho que é teu, 2.000 clientes hoje numa carteira. Vem outro produto, né? Vem outro produto para ele. Vamos pegar essa tua vibe que você tá falando esse teu mindset aí, de case de sucesso, de expertise, enfim. Eu vou pensar num cliente, né? 2.000 pessoas. Por mim, por exemplo, eu por si só hoje eu dou mentoria. Só para você poder entender. Aí eu vejo, velho, quando eu mando na linha de transmissão, eu falo um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só falo bom dia, boa tarde, boa noite. A galera, tudo bem? Beleza? A galera retorna. Pensa que eu trabalho com uma linha de transmissão aqui no WhatsApp. O Tanso aqui, né? A linha do WhatsApp 256, então tem várias. Né? Não tenho ainda uma inteligência artificial e tal, né? Tudo em patrocínio, né, pessoal? Vamos lá. Aí, eu mando lá, pode ir que é legal o negócio. Aí, eu mando lá e eu vejo que, cara, bom dia, vem uma galera assim, bom dia. Tem gente até que bota bom dia. Pô, cara, tá ligado? Outra coisa, eu vou mandar um banner, que eu caprichei, fiquei 30 minutos em cima do banner ali, cara, e mudei letra e fiz, cara, ninguém responde. Aí eu vejo, por exemplo, essa é a minha pergunta pra ti, até pro Hélio aqui, né? Porque eu vejo que quanto mais eu consigo interagir com eles, por exemplo, aqui, vou fazer agora uma mensagem aqui na minha transmissão. Eu penso que eu tô fazendo certo. Fala, em vez de eu mandar um banner direto, eu falo assim, olá, tudo bem? Como é que você tá? Eu penso que hoje é um dia ideal pra gente conversar sobre tal coisa, enfim, o que você pensa sobre isso? Tal. É assim que eu faço, na minha transmissão quente. A fria são coisas diferentes que eu faço. Cara, o retorno é beleza. Mas, aí é que vem, né? Doutor Hélio e doutor C. Vocês são os especialistas. Quando Não, mas deixa só eu falar. A pergunta não houve ainda. Você falou. Aqui é outro nível, filho. Não, é outro nível. Vou chegar pra você e eu sei, cara, que é o problema de várias pessoas, até de vocês. Porque agora a gente tá falando de uma forma brincando, a gente tá falando de dinheiro que, pra mim, pro Hélio e pras pessoas que estão aqui, é mais do que dinheiro, é liberdade. Mas eu vejo que popularizou muita coisa. E eu vejo, por exemplo, quando eu mando uma linha de transmissão para o meu cliente, o futuro cliente, cara, ele está sendo enamorado por várias outras pessoas chamado Fausto, na mesma situação, e eu corro risco dele estar o celular aqui na mesa, e ele mandou... Eu já vi cliente meu ontem eu estava atendendo cliente de manhã cedo, cara, o que ele recebeu de mensagem, de oferta, da mesma oferta, extraordinária, é incrível, cara. Mas as ferramentas agora, né, as big... Então, como não cansar o teu cliente? Até para reforçar esse fato teu aqui agora, Sim. tu também pode fazer o inverso, tá? Hoje já existe uma ferramenta dentro das plataformas, tá? Da Face e tal, para tu ir lá e compartilhar a concorrência, isso se chama. Então, os teus concorrentes começam a ser teus clientes e vice-versa. Entendi. Então, por isso que tu razão, né? Isso. Só para... Como é que a gente faz em relação a essa demanda, né? Nós, no início, né, a gente queimou muito chip, digamos assim. Porque nós não tínhamos esse pensamento, né? A gente não tinha amadurecido. A gente estava usando uma coisa no processo. Então, o que é mais natural hoje? Tu, quando encontra uma pessoa, tu cumprimenta ela e diz, oi, tudo bem? Tudo jóia? Tu não chega para ela e entrega um panfleto na mão dela. Porque se tu entrega o panfleto, na verdade, qual é a reação? Cara, mais alguém querendo vender negócio para mim. Eu não quero vender, eu quero conversar contigo. Então, hoje a gente faz o quê? Pode ser frio, pode ser gelado, esse cara, eu nunca ter visto ele, Sim. mas eu pergunto para ele, você tem interesse nesse serviço ou nesse produto? Sim. Sim, não, só. Quando ele diz sim, ele interagiu. Quando ele diz sim, não, ele também interagiu. Porque ou não é objeção. Claro, exato. E a gente começa na linha de negociação. E aí, para a máquina, né, para o sistema como um todo, disse assim, eu validei. E vem a validação, que todo mundo fala, vou validar, isso é validação. E aí as pessoas esquecem, porque daí é aquela questão. No primeiro momento, nós fomos lá e implantamos o sistema de Fausto. O Fausto ficou feliz, ganhou dinheiro naquele mês. Ele, agora eu faço sozinho, cara. Tudo bem, o preço de vocês aqui é um pouco assim, eu acho que eu vou fazer aqui da minha forma e vai ser melhor. Porém, se esquece que ali atrás teve gente que estudou, teve gente que fez
fez todo um processo. E continua estudando. Justamente. E daí, porque as ferramentas, elas vão se adaptando. Hoje o WhatsApp, no começo, eu vou falar do WhatsApp porque o WhatsApp é a ferramenta que hoje 98% das pessoas usam, né? No início, para ele queimar um chip teu, tu tinha que meio que mandar 1000 mensagens, né? Aquela coisa meio que instantânea e muito promoção, venda, né? Hoje o algoritmo ele é muito inteligente. Hoje ele já verifica se aquele número que está mandando, ele está mandando algo específico. Ele não está mais fazendo pergunta. Se eu mando, o algoritmo diz assim, ó, isso aqui é bom, isso aqui é gente querendo vender. Porque essa ferramenta também quer vender. A gente tem que entender que nós estamos trabalhando dentro de ferramenta de empresas, né? É gratuita, mas não existe grátis, né? Não é grátis, nada é grátis, né? E aí quando a gente começa a entender isso, hoje, né? Hoje a gente faz a programação lá, então tem as funções randômicas que a gente, né, usa no termo, então eu vou randomizar. Eu randomizo o emoji, eu randomizo a mensagem de introdução, eu randomizo se o teu nome vai vir antes do olá ou depois do olá. Eu faço N randomizações para que naquele envio a cada 30 segundos, ainda tem um tempo aí, se eu botar a cada 20 segundos, é capaz, a cada 30 segundos aquela mensagem que for vai ser totalmente randomizada e o algoritmo lá do WhatsApp vai dizer assim, poxa, é muito difícil pegar esse cara está fazendo a coisa muito certa, não está avacalhando com a minha rede, digamos assim, né? Então, a empresa quando entra na outra empresa, nós levamos o seguinte, nós levamos seriedade. Agora, se tu tens uma coisa ruim para vender, aí não procura a gente. Se quer vender coisa ruim, a gente vê todo dia. Né? A gente cai em pirâmides, né? Cai, né? Verdade, cara. Se tiver produto, não dá nem não tem coisa linda. Porque, quer ver, Fausto? Você pode ser o melhor produto do mundo. Se tu não souber vender, aí então tem várias pessoas com bons produtos. Agora tem... Aí, às vezes a gente comenta, né? Eu falo muito com o Cid. A gente vê algumas coisas e fala assim, cara, mas tem gente ganhando fazendo dinheiro, mas é ruim. Mas o cara tá fazendo alguma coisa. E tem muita gente boa que fica naquele, não, vou ficar com o meu processozinho aqui. Nós temos uma empresa que contratou nosso serviço e aí a atendente, que era uma clínica de estética, né? É uma clínica de estética. Sim. Deve voltar a fazer um trabalho conosco agora. E a atendente falou assim, Cid, para tudo. Mas eu sei, mas por quê? A agenda tá lotada, não tem mais gente. Aqui. Tu entendeu? Olha o processo que é. Aí o que acontece? Pararam de fazer conosco. 70% caiu da agenda. Não dá sequência. Porque acharam que podiam fazer. Até nós, nesse caso ali, até deixamos. Não, vocês querem fazer? Só que era bombardeio direto. Promoção. E não é isso. Você tem que entender o cliente, informá-lo primeiro e criar um desejo nele para depois você falar assim, olha, eu tenho a solução para o teu problema. Então, é muito estudado. Então, o que as empresas muitas vezes não entendem é que precisam contratar empresas para que cuidem do faturamento, que mantenham o faturamento dela. Nós vimos comentando a respeito de salário, um vendedor, por exemplo, né, que ganha um salário e de repente o patrão não gosta, não pensa nunca que o vendedor possa ganhar mais que ele. Mas ele é o coração da empresa, o patrão é o cérebro. Ele vai lá, trouxe lá, ele vai ganhar 100 mil de comissão, vamos imaginar. 100 mil de comissão e o patrão lá está tirando 30 mil por mês. Aquele mês ele ganhou 100 mil porque ele fez um grande negócio, né? Opa, tem que cortar. Tem que cortar esse cara porque esse cara aí está ganhando demais. Eu vi ontem, estava ouvindo um pouco. Eu já passei por isso, me passou um filme. Eu fui um desses, já aconteceu já. Passou um podcast que o patrão, a empresa ia bem. Eu estava vendo um podcast de uma outra pessoa. E o cara comentando a respeito disso, falando que ele foi fazer uma consultoria na empresa, e a consultoria na empresa, ele foi conversar com os vendedores, ele falou, não, aqui vende bem, mas só que sim, tá tudo atrasado, pagamento atrasado. Daí falou com o outro, pagamento atrasado também, falou com o outro, pagamento atrasado, sempre atraso o pagamento. Aí foi falar com o dono, olhou o caixa, tem caixa na empresa faturamento bom, foi perguntar, não, é que os caras estão ganhando demais, acho que a comissão tá errada, porque os caras vendem demais e ganham demais, e o cara comprando carro, o CEO da empresa comprando carro zero, comprando lancha. Ele falou, não, cara, tá errado. Primeira coisa para eu fazer consultoria, assessoria para você tem que pagar o salário dos teus colaboradores, dos teus vendedores. E era o acordo que eles têm. Então, às vezes é isso, né? Com todas as empresas, você gera resultado para elas, só que elas, quando tem o resultado, acham, não, posso dar sozinho. Por que eu vou pagar
a consultoria, a assessoria lá da empresa lá do CID lá, do que nós fizemos, tudo que eles fazem. Se eu acho que eu consigo fazer sozinho. Só que acontece, nem ele conhece o cliente dele. Então nós fizemos todo um estudo antes para atender esse cliente. Então fizemos umas perguntas que ele nunca fez, nem para ele. Né? Sei. Como é que tu bate, sei lá? Tu bate quantas vezes? O que tu faz? Não sei, cara. Não faço, não entra em contato com o meu cliente. E se tu entrar, o que tu vai falar com ele? Qual é a pergunta que tu vai fazer? Qual a informação que tu vai passar para ele? Instigar ele. Pois é, tem que falar sobre isso. Tá, às vezes a pessoa tem 70 anos de empresa. Isso que gera credibilidade, né? Veio do pai, do avô. O cara nunca usou isso, né? Então tem muitas maneiras de vendas ali que a pessoa... Então, infelizmente, a gente consegue muito resultado através da inteligência artificial. Eu não creio que vai faltar emprego, voltando lá àquela pergunta que eu fiz, não creio que vai, desde que as pessoas se qualifiquem. Porque o grande problema hoje... Chato tá aí. E o que eu vejo? Mas também a solução. Por exemplo, hoje, se eu não consigo contratar um profissional para a minha empresa que venda, contrata nosso serviço, que daí nós vamos ter lá 24 horas, mantemos um canal de vendas que, quanto é que custa o salário de um funcionário? Aí vamos assim, são 8 horas. 24 horas, então são quanto? 3 funcionários. 3 funcionários. Aí FGTS, INSS, passa, vale transporte, um monte de coisa, mais o custo que ele tem dentro da empresa. Sim. Então, acaba sendo muito barato o investimento pelo resultado que as inteligências estão sabendo usar correto. Mas que hoje, quem quiser entrar no mercado, eu acredito, vamos já respondendo, mas depois eu quero, né? Ali está o dinheiro, é uma profissão que ali está o dinheiro. Então, se quer seguir o dinheiro, é uma das profissões dentro da linha do ChatGPT, da inteligência artificial, desses bots que desenvolvem pessoas que precisam estar desenvolvendo. E chega um momento, Fausto, né, Cid, que as pessoas vão precisar falar com o humano. Então, ter um acompanhamento com um coach. E eu vi uma sessão ao vivo aqui no podcast, aqui nós estávamos conversando com uma pessoa, né? E a pessoa falou assim, não tá aí aqui. E conversando, e o cara falou, eu não consigo falar em público. E o Fausto aqui deu uma aula pro camarada de grátis, né? Falando, eu preciso te contratar. Porque pessoas não entendem de pessoas. Então, quando você começa a entender de pessoas, pode haver todo o chat, mas se você na ponta lá não tiver alguém que responda corretamente. Ou seja, tem alguma coisa que te assusta na tecnologia, cara? Assusta, assim, tipo, o negócio tá... Onde vai parar isso tudo? Eu acho que a questão da privacidade, né, é um negócio que é sério, né? Se vocês acompanharam agora recentemente na China lá, as crianças estão começando a usar um arquinho, né? E aí os professores e os pais monitoram se ele está tendo atenção naquela aula, ou seja, tem um excesso, né? Eu acho que dos excessos, né? Mas a nossa questão hoje em relação a essa era que a gente está entrando é o controle. É o controle, porque tem um tema, né? Quem tem filho, né? E qual a idade de dar um celular, um tablet, ter alguma coisa pro teu filho, né? Boa pergunta. Então, aí tu já começa a medir por aí. Porque às vezes a gente transfere a responsabilidade para uma máquina, né? Para um aparelho que está liberado. Recebe tudo. Cientificamente falando, 3 anos, nem pensar. E hoje tu vê criança de 2 anos com celular, até 7 anos, de vez em quando para ver um filminho, alguma coisa. Então até 7 anos praticamente. Esse é o mundo ideal, né? Seria mundo real. Já é diferente, né? Então acho que esse é o grande perigo da tecnologia como um todo, né? Para a nossa área comercial, daí já existe mais restrição, né? A gente já tem uma certa segurança. Eu vi essa semana a média do brasileiro, que é o segundo, acho que tu viu também, não? 9 horas. 9 horas, permanência na rede. 9 horas, permanência, 9. Aí o cara duvidou. Sim. Aí tem como ver no celular. Sim. O cara falou assim, a minha ontem foi 5, hoje foi 9, e era de meio-dia. Ao vivo. Eu acho que perdemos só pra Índia, não sei. Só pra Índia. Nós somos o segundo, velho. Que o brasileiro, a média de ficar tempo no celular, no smartphone. Aí eu não julgo, né? Mas é 9 horas. Coincidência ou não, uma média de trabalho. Né? 8 horas, 9 horas. Tem aqueles casos que o próprio aparelho não vai conseguir medir porque tu deixou ligado ele de repente fazendo a transmissão. Isso é o que me vem na cabeça. Né? Que tem muitas ferramentas que fazem isso. E tem aquele que, como a gente, que depende da ferramenta para trabalhar. Então esse também vai ficar muito tempo. Porque imagina, se eu dependo do celular, eu tenho que ficar aqui, né? Eu não posso fugir dele. Então, agora, o que
pega é a faixa realmente, a faixa etária, né? Porque daí o nosso jovem e o nosso adolescente, ele tem informação, mas ele não consegue captar essa informação de uma maneira ok, né? É o mundo de dados dele ali, e aí ele fica muitas vezes focado naquilo que é fútil, né? Aquilo que dá o prazer, né? Para quem é da área de humanas sabe que, pô, o que é prazeroso para mim? Prazeroso para mim é não fazer nada, cara, ficar relaxado aqui e curtindo a vida, né? Olha, tapa de videozinho, passando, a vida dos outros. Ontem eu tava com um cliente na parte da manhã, aí exercendo a minha função, e essa pessoa pediu licença para estar junto com essa outra pessoa. A pessoa que me contrata falou, posso? Cara, não é o ideal, né? Porque, afinal de contas, a gente tá numa faixa da mentoria ali que, cara, é só eu, tu e eu e Deus ali junto, né? Até para preservar o meu conteúdo, porque o Hélio é muito feliz quando ele fala assim, cara, os caras vão lá, copiam e se acham, né? Mas, como a gente já sabe, né, e domina, eu vi que o cara tava incomodado porque ele assim, cara, não, eu gostaria de entender, não entra na cabeça, não tem jeito. E se eu procurar alguém que entenda dessa área e me fale, primeiro era sobre lei, né? Eu falei, infelizmente eu não sou a pessoa melhor para falar, porque eu não sou advogado, por exemplo, não sou formado. Eu tenho essa parte aqui que eu estudei e falo com excelência, mas discutir direito contigo jamais, até porque tu és um advogado, né? Eu não sou louco para fazer isso. Mas o que ele queria entender é o seguinte, cara, como é que eu consigo? Como é que vocês conseguem, por exemplo, como é que faz dinheiro? Porcentagem? Aí eu fico me perguntando como é que eu vou responder pra esse cara, porque ele fez uma boa pergunta, na verdade. E a gente tem que responder clássico, né, com outra pergunta e vai, né? E vai, aquela coisa. Aí eu consegui extrair dele, eu falei assim, cara, eu sempre falo, eu sempre dou esse argumento. Tu tens o smartphone na tua mão. Por exemplo, tu sabes me dizer por que o dólar hoje está 5,25 e ontem estava 5,30 ou quase bateu R$6? Não. Não porque tu nunca foi atrás ou não porque é difícil para ti. Não, porque nunca foi atrás. Então, na hora que tu for atrás, tu vai poder entender o porquê que ele está naquele valor. E agora, para tu poder ter o caminho mais rápido, eu vou associar com alguma coisa para ti, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu vou te dar assim, ó. Por exemplo, que carro que tu tens? E o cara tinha uma BMW X6, bonita, top, legal. Até me deu carona, assim, legal, cara. Tá frio aí na bunda? Esquenta, senta e vai, né? Cara, tecnologia da ponta a ponta. Eu falei, cara, qual o teu problema de tu entender que a BMW contratou uma empresa com tecnologia, colocou aqui dentro desse carro. Essa inteligência nós chamamos de um bot, de robô, né? E ele estaciona, sai da linha, ele reclama, estaciona sozinho, piloto automático, esquenta, farol, fala contigo, bota música. Não, isso eu sei, tá? Qual é o teu problema? É que as pessoas da minha área usam a mesma inteligência de uma forma diferente para fazer dinheiro. Tu acredita que o teu carro faz isso, mas tu não acredita que desde 1960 os bancos fazem o que fazem até hoje com a gente e ninguém nessa terra tem a capacidade de questionar. Quando questionam ainda, muita gente, se me contrata, faz um certo dinheiro com as criptos e sabe o que ele faz? Ele volta para a corrida dos ratos. Ele tirou dinheiro do banco, botou aqui. Ganhou dinheiro. Ganhou. Volta. Se eu olho pro Hélio, digamos que fosse o Hélio, eu falo assim, querido, ainda bem que tu me pagou à vista, né? Porque ele não entendeu nada. Ele só se aproveitou daquilo, mas ele não entendeu nada, né? Cara, qual é a melhor dica para tu poder hoje entrar no mercado de trabalho usando uma inteligência artificial? Em que área que tu diria pro cara assim, ó? Porque hoje o cara pode baixar aqui nos... Eu sempre digo, Hélio, tá aqui como testemunha. Cara, eu não sei como tem gente que não faz dinheiro com você aqui. Ô, Fausto, eu quero falar só para interagir a respeito das criptomoedas. Tu vê como que a inteligência artificial é extraordinária, né? Eu tava ontem, eu sou meio ficar pesquisando e tudo, e eu vi um vídeo do cara falando a respeito da inteligência artificial nas cripto. Sim. E segundo estudo do próprio curso mesmo das criptomoedas que vão acontecer, 2024 vai ser o ano do boom do Bitcoin, por exemplo. Porque o ciclo se repete. E todas a tua inteligência verificou tudo certinho. 2023 é o ano de você investir em criptomoeda, mas que vai voltar a 300, a 600 ou até mais em 2024. Então, hoje é o grande filão para você fazer investimento. Para quem? Eu digo assim, para quem
entende. Agora, ninguém tá falando aqui para vocês ir lá, arrancar todo o dinheiro de vocês e colocar lá na criptomoeda. Não é isso. É ter orientação de alguém que é especialista e colocar uma coisa que não vai te fazer falta, alguma coisa que você está seguro, que você está sujeito a sofrer essas... E saber que não vai ficar todo dia olhando, porque as criptomoedas oscilam bastante. Mas vamos supor, você oscila, mas se você for ver o gráfico, tá sempre oscilando e subindo, né? Principalmente agora. O início do ano tava... A gente... E aí, só para terminar a foto. Aí o cara falou assim, falei, porra, verdade. E é uma inteligência artificial que fez toda a análise, fez do Bitcoin, que vai falar assim, ó, há uma probabilidade muito grande, porque o ciclo já está se repetindo há vários anos, e 2024 vai ser o bom. E perceba que o mundo inteiro, aí ele está explicando, só para justificar essa minha fala aqui, o mercado financeiro mundial está com problema, né? Superinflação, tá? As pessoas, banco quebrando. Então, todas essas inseguranças que acaba sendo comum todas essas... Então, olha com a análise, não é simplesmente só da cripto, da situação do cenário, tudo que acontece, todas as informações que nós passamos para a inteligência artificial, eles analisam tudo e vão dar uma mais assertiva para nós. Então, a probabilidade de acontecer perdas, né, que a pessoa tem medo, eu tenho medo de perder ele. Cara, seja conservador, não dá para botar todos os ovos dentro do mesmo cesto. Então, coloca cada um lá, mas é um interessante as pessoas perceberem isso. E eu fiquei assim, até se eu queria conversar contigo separadamente, uma outra hora, né? Para ver, pô, que mercado, né? Eu tenho minha filha que faz investimento em cripto, né? Ela que tem uma mentoria que o Fausto deu para mim, eu passei para ela, e ela vai, pai, essa semana tava um valor, e eu fiquei meio assim, filha, não, olha, deixa lá, olha daqui a 1 ano, 2 anos, para você ver, isso que é investimento. Essa análise fundamentalista que a gente faz, baseada no ser humano, né? Ontem eu ainda fiz isso para ele, cara, tá, Fausto, porque o cara quer resultado. Não adianta, eu tô te pagando. E na hora que ele me paga, ele fala assim, cara, eu tenho tanto, eu quero. Beleza, pode falar. No final da mentoria, que levou 4 aulas, ele fala assim, ó, qual é a melhor cripto eu comprar e ter lucro? Antes eu falava assim, ó, volta lá na aula número 1, que tá a resposta. Agora, o mindset é outro. Interessante essa tua pergunta. Realmente tem razão. Ó, para essa informação aqui, o custo é tanto. Tá disposto a participar? Cara, muda. E essa dica foi do meu filho. Pra isso. Aí, eu sempre digo, cara, numa linha gráfica, imagina que tem essa tela aqui, o pessoal tá olhando se o dinheiro embaixo tivesse uma linha gráfica. Sabe aquela de batimento cardíaco, pessoal, assim? Fala, então, assim, ó. No mundo da cripto e ali do financeiro, para você poder associar o que eu tô falando, imagina dias hoje. Então, o gráfico, ele vai fazer assim. Então, sobe, desce. Agora a gente sai de dias e vai para meses. Desce, sobe, desce. Meses, eu não estou em dia, eu estou em meses. Sobe, desce devagar. Anos, sobe. Então, se você pega um perfil de um cara que ele investiu nos últimos 10 anos, uma década em criptomoeda, ele saiu do ponto zero, ele está em 100%. Agora, analisa o dia e analisa o mês. Daqui que ele saiu do zero para estar X, cara, teve isso aqui, foi tudo. Então a importância do cara saber o que está fazendo para chegar e a linha de análise, né? O momento de ruptura dele, muitas, né? Nossa, muitas vezes ele viu caindo, ele precisa agora eu sair, né? Mas ele tem técnicas, né, cara? Que a gente olha assim, os caras falam pra mim assim, tá, cara, pô, mas eu não tenho. E de fato, às vezes tem cliente que não tem 10 anos pra esperar. Aliás, tem cliente que não espera 24 horas. Né? Cara, que tudo muito rápido, as pessoas querem aprender, não querem pagar o preço. Se eu for perguntar, Fausto, nesse teu segmento, quantos anos você tá? Literalmente, com o que eu estou fazendo, 13 anos. Não gosto muito desse número, pessoal, 13 pula para 14. 13 e algum, 14 anos. Né? Então, 14 anos, olha toda a experiência. As pessoas querem entrar hoje, acham o mercado lucrativo, e é uma diferença entre ter investidor e querer só lucro. Volta o vídeo aqui em 5 minutos com ele falou que 24 vai ter o pum. O cara tá... Então, opa. Não, e tem gente que tá ouvindo isso agora e pensa assim, cara, os caras já sabiam disso antes, já. Eu vou sair daqui da frente desse cara aqui, que ele sabe tudo, então, né? Mas aí nós podemos perguntar o seguinte, né? Essa informação que o Hélio passou, que a gente está assimilando do próprio cenário, né? O que ele está dizendo, de repente, para nós, né? Ele está
não induzindo, ele não está induzindo, mas ele está fazendo muita gente que estava indecisa dizer assim, poxa, ó, o cenário está dizendo que 2024 vai ser ótimo, eu vou investir também. Ou seja, é aquilo que a gente falou no início, nada é de graça para ninguém. Cara, nada, não. Toda a informação ela vem com uma mensagem. Essa mensagem pode ser bem subliminar, aquela que fica lá no teu sub e diz assim, agora é a hora de fazer aquilo. Mas por que eu estou fazendo? Não sei, mas eu estou fazendo. Né? Então, acho que o mercado pode estar dizendo isso para todo mundo que está investindo agora ou em dúvida. Né? O que eu vou fazer? Pô, será que eu vou deixar na bolsa, que a bolsa está oscilando muito? Será que eu vou botar lá no dólar? Cara, mas a criptomoeda eu vi que o ano que vem vai ser o boom. Eu vou começar agora, porque não adianta também começar na hora. Não é isso a mensagem? É isso mesmo. Então, assim, e se nós se formos, né, um pouquinho mais um pezinho atrás, dizer assim para a inteligência artificial, tá, o que tu queres dizer lá na frente? Peraí, então eu vou te informar com essas informações aqui, ó, que na hora que o Fausto perguntar, tu vai ter uma informação que eu quero que ele tenha. É muito louco, né? Muito. Né? Muito Lindo, doido, lindo, né? é lindo, isso é lindo. Existe uma questão eu concordo contigo de indução, e a questão de você fazer uma leitura, Sim. como o Fausto falou, não pegar só de dia, Não. de semana, pegar anual, aí tu começa a ter, é isso que a pessoa vê hoje, quanto é que tá hoje o dólar hoje? Será que, então eu vou, tá caindo o dólar, então eu não vou investir. Talvez seja o momento de investir, então, se você entender de leitura de gráfico, de mercado, de tudo, né? E vamos supor assim, eu digo assim, a inteligência artificial vai chegar a um ponto que ela vai ser muito boa para eu tomar uma decisão. Porque eu tenho um valor financeiro, né? Eu quero investir, eu quero fazer qualquer tipo de investimento. E o que é bom, a liberdade de, vou falar, eu estou educando eu digo com minhas filhas, mas a que está mais próxima de mim todos os dias, as duas estão bem próximas, mas a que anda comigo mais, está em casa ainda, né? É a questão de falar, investe o quê? Na bolsa de valores, investe em ações, investe em criptomoeda, e ela investe um pouquinho em cada coisa. Sim. Só que eu vejo assim que a criptomoeda, ela rapidinho, porque é muito fácil investir. É diferente hoje, você entra numa corretora de investimento, por exemplo. né? E aí você entra numa corretora de investimento, e aí você vai lá, é complexo, qualquer. Aí tem um monte de sigla, aí tu tem que analisar se essa empresa, como é que ela está no mercado, no que ela investe, qual é o fundo que... mesmo. É um pouco mais complexo. A cripto acabou sendo, porque quando é que foi lançado o Bitcoin? 2012, 2013. Então, vão ser lá, praticamente 14, quantos anos vai estar? 10 anos? Uns 12, Tá, então, vamos supor assim, então é muito tempo. Então, tu já consegue ter uma amostragem. Na verdade, 2009, né? Para mim, tem gente plantão. Cara, eu não sou especialista, ó. Então, eu tenho que corrigir aqui 2009, mas a popularidade mesmo dele, né? Que se popularizou, a tal da volatilidade com a usabilidade, porque não adianta você ter um produto com volume, produzir tantas xícaras aqui, mas eu não tenho usabilidade. Ninguém vai usar ela, não vale nada. Tá aí o grande desafio das pessoas que vivem, por exemplo, o Fausto e o Hélio vão lançar uma moeda própria chamada Siga Coin Dinheiro, ou Coin Dinheiro. A ideia é fantástica, nós temos várias plataformas que podem produzir para a gente, mas a gente vai bater lá na frente, da usabilidade. Projeto é lindo, botamos lá valor, tal, mas e agora? Para eu levar a ideia para o Cid comprar a nossa moeda, para ele usar. E vai usar onde? Tá, eu comprei, tá aqui. A proposta é de 1 centavo para 10 centavos. Ok, beleza, fantástico. Ok, mas eu vou usar onde? Esse é o desafio, né? Por isso que o Bitcoin é o que é. E as outras moedas ficam lá, né? Ficam lá e muitas falham. Eu já vi gente perder muita grana com isso e ganhar também com esses projetos, né? Mas eu quero enfatizar aqui contigo e te explorar, assim, porque assim, eu sempre me preocupo com as pessoas que estão vendo a gente e entrando na nossa vibe aqui da proposta empreendedora que a gente tem. Cara, dá algumas dicas assim do que é a tua profissão, do que é apaixonado por tecnologia, de solução de problema. Um jovem aí que está com 15 anos, cara, imagina. Meu filho está com 15 anos e está lá, ó, não sabe o que fazer, está com o smartphone na mão, que não foi ele que comprou, foi o pai que deu, normal, né? Como o pai a gente se coloca, né? Pô, e ele está querendo entrar no mercado de trabalho, cara. Dá uma ou duas dicas de tecnologia que eu vi assim. Que interessante essa pergunta, porque ontem nós estávamos conversando lá que a gente está com um jovem que iniciou com a gente, né? Então nós trocamos aquela informação, que idade você tem e tal. Eu disse, olha,
eu hoje, né, eu tenho algumas coisas que se eu voltasse, eu ia fazer diferente, né? Que uma seria ficar na linha de matemática, que é uma linha que eu gostava e eu parei. Por que matemática? Porque tudo é matemática, né? Tudo é. Enfim, fala isso. Viciado em matemática. Enfim. E com essa atual estrutura que a gente está agora, a programação é a base. Lá na cadeira do ensino fundamental tinha que ter programação. Para tu saber lógica, saber o que é uma lógica, tá? O que é uma lógica, né? De repente, para as pessoas também que vão assistir, é aquela questão de o que vem depois dessa pergunta, né? Se eu vou para frente, se eu vou para trás, existe o que no meio, né? Para quem está na linha de programação, Tem que fazer sentido. isso é uma coisa totalmente tranquila. Mas para o ser humano normal, aquilo que o Fausto perguntou, o que eu vou indicar, né, para um jovem, é justamente isso. É lá no início de carreira, independente do que vai fazer, pode ser médico, advogado, qualquer coisa, entenda sobre programação. Porque a tecnologia ela está aí, presente. A dica-chave é essa. Entenda sobre Programação, tá? A linguagem em si, ela vai ter N linguagens, né? Entendi. Na nossa época lá tinha C++, né? Que a gente fazer uma programação, né? Depois veio outras linguagens. Hoje praticamente é tudo gráfica. Tem uma linguagem por trás, né? Que é o 0 e 1 ainda existe, até entrar a nova geração. Mas a lógica, ela nunca mudou, né? Para qualquer programação, a lógica sempre foi igual. Então, se tu pensa assim, lá tem um robô fabricando um carro. Tá, então vamos pensar na lógica que fez aquele robô fabricar o carro, né? É lógica só. Então, vamos aprender lógica, vamos. Lá, Poxa, alguém teve que pensar para criar, para colocar isso, né? Agora, eu vejo que a grande dica para as pessoas hoje, tu vê como que as pessoas, assim, ó, eu percebo na nossa cidade, a maioria das cidades são assim, né? Você tem um sucesso, você botou lá uma barraquinha de cachorro-quente, você tem sucesso, daqui a pouco o outro faz um Ctrl+C, monta na outra esquina um cachorro-quente. Então, uma hamburgueria, o outro vai ganhar dinheiro com a hamburgueria. E assim por diante, né? Os gourmet que apareceram. Eu vejo dentro da área digital, e nós tivemos uma experiência não tão negativa, vamos por assim, nós queríamos, por exemplo, desenvolver uma landing page. Certo. Várias empresas e que não entendia a nossa, não conseguia extrair, e nós sendo muito claro com ela. Isso mesmo. Muito claro, botando a pessoa, que o Cid, a falar tudo, toda a apresentação da empresa para eles entenderem qual era o processo, e não sabiam. Porque eles acreditam que não estudam pessoas. Independente de qualquer questão tecnológica, é pessoas. Vai saber que no final vai cair em pessoas. Então, eu, por exemplo, daria uma dica de se desenvolver como pessoa. Hoje, como a nova geração aí não está, como eu falei assim, não são espontâneas para conversar com a outra. Eu brigo muito na empresa, às vezes, que eu pergunto para um colaborador meu, você ligou para o cliente e tal? Nossa, cara. Aí ele falou, mandei um WhatsApp. E eu falei, por que não ligou? Por que não ligou? Falou, sentiu? Porque é um WhatsApp, de repente você passou, né? Então falta atendimento de pessoas, de entender verdadeiramente hoje. Então está acontecendo muito Ctrl+C ou Ctrl+V. O que faz com que sempre as pessoas que tenham conhecimento de pessoas estejam na frente de qualquer um. Existe o programador, esse que é uma ponta muito complicada de chegar até lá. Tem que estudar muito, porque tu tem que entender, pegar minha ideia e passar por uma programação que eu visualize. Atrás desse SIG aqui tem uma programação que fez isso. Nós não sabemos como é que é. A gente só bota a logomarca ali e joga aqui. Sim. Mas existe uma programação por trás disso. Isso é mais complicado. Agora, como entrar nisso? Hoje, o que nós precisamos, Cid, lá na empresa? Pessoas que entendem pessoas. Porque quando eu tenho que, a parte de robotização, tá? A parte de descontraído, galera. A parte de robotização ali, ela precisa ser o mais humanizado possível. Total, cara. Total. Não tem jeito. Total. Só para voltar, a gente desafia muito as pessoas, porque assim, o que eu aprendi com 48 anos de idade. Aliás, vou fazer 48 esse ano. Nesses últimos 13 anos, 12 anos. E especificamente uns 5 anos para cá, se tratando de liberdade financeira, que envolve o quê? Perfeição, mais perto da perfeição. Cara, eu preciso falar com o Hélio, que é o dono da empresa X. Cara, com rede social hoje fica mais fácil ainda.
Entra lá, pesquisa quem é o cara. Aí, ontem mesmo, quando eu estava falando com o cliente lá, eu estava no escritório dele e eu vi que ele tinha um monte de quadro. E o quadro que ele estava atrás dele, foto com o Zico, foto com isso, foto com aquilo, mas não tem nada a ver com o Flamengo, com o Zico. Então me reporta um cara esportista. Cara, em 40 segundos eu formulei alguma coisa que prendeu a mente dele comigo. Eu tive que sair daquele cenário do escritório para levar ele para a praia, que eu sei que ele curte aquele ambiente, para introduzir a história lá dentro, para chamar a atenção dele, para no final ele falar assim, aquela famosa pergunta fechada. Passa o teu CPF aqui, esse é o Pix e tá feita a mentoria. Funciona, galera. Funciona. Os caras me perguntam assim, cara, como é que a gente faz um cálculo para ganhar dinheiro com cripto? Bom, a inteligência artificial aplicada desde 1960, segundo nosso especialista aqui, a gente hoje trabalha com... Várias pessoas trabalham com robôs, né? E o que eles fazem? Corretagem. Estão comprando uma exchange barata e vendendo outra. Sim. Isso é o que um trader passa o dia todo com uma análise fundamentalista e ele fica fazendo. A inteligência artificial em 4 segundos faz isso. Aí, só que aí, digamos que numa ordem aberta eu ganho 12 centavos de dólares. Beleza? Vou dar dica aqui, galera. Não fique espantado com o que eu vou falar. Então a gente chega no número para poder faturar. Digamos que esse número hoje é 7 dígitos. 1 milhão. Pega essa, galera. 1 milhão. E aquele minha inteligência artificial, com um valor que eu tenho projetado há um tempo, eu ganho por dia ou por ordem, porque por dia é uma coisa, por ordem, e Siri, você já sabe a pergunta, mas por ordem ela demora 3, 4 segundos para abrir e fechar. Eu vou repetir para você, ó, 4 T5 para faturar 12 dólares. Então, se eu tenho um robô com valor financeiro investido, ele me dá 4 segundos com uma expertise, inteligência criada por ele, vigiada por ele, com segurança máxima, não por mim, eu só tenho ali olhando, eu paguei a tecnologia, naquele momento ele me fez 12 dólares. Agora, se eu tiver 10 máquinas, uma do lado da outra, fazendo 12 dólares a cada 3 minutos, aí os caras assim, agora eu tô entendendo mais ou menos como é que é. Cara, é isso mesmo. Às vezes não entende, né, Fausto? Vai ver o faturamento que vai dar. Aí a pessoa acaba... Se assusta, né? É o desconhecido, né? Eu acho que a pergunta até que vocês fizeram em relação ao que vai ser, né, da nossa geração, ele falando, eu me lembrei de um fato bem... Eu e o Hélio falando sobre inteligência artificial, programação e chatbot, e as pessoas pensam assim, tá, mas esses caras passaram da época. Porque já não é mais eles. Verdade. Quando eu vou trocar com a minha galerinha, às vezes eu tenho que botar uma imagem, porque se eu entro de vídeo, eles, tá, mas... Passou da idade, por favor. É isso. Mas é uma coisa louca, né? E aí abre também o leque para que nós, né, nós da nossa geração, nós temos essa capacidade e nós temos muito mais informação cognitiva de lidar com pessoas, né? Coisa que a gurizada tem facilidade ali no 0 e 1 e eles não têm de experiência, né? E a experiência que nós trouxemos até então, ela vai morrer, infelizmente, tá? Ela vai ficar na memória de um IA aí, mas ela não vai conseguir trazer essa emoção, esse olhar, essa convicção, não sei, arrepio, né? Por isso que a gente sente muitas vezes que alguns programas são frios, assim, que o Hélio falou. Porque foram feitos por pessoas frias, pessoas que são programáticas, né? O que tem que fazer? Minha programação é fazer com que esse óculos saia dessa xícara e venha até aqui. Beleza. Frio, gelado, né? Não, eu quero que esse óculos ele se movimente, ele tenha um movimento X, ele indica para a pessoa que ele é preto, né? Ele já tem outra interação. Mas quem vai fazer isso? É nós humanos, que temos um pouco de experiência, né? Aí, quando fala especialista, eu fico até meio receoso, né? Sim. Mas tá, porque olhando no mercado, nós somos. Eu falo para alguns meus, né? Cara, às vezes, tipo assim, nós não estamos aonde nós acreditamos que nós podemos chegar. Estamos longe ainda. Só que olhamos para trás, não tem ninguém perto da gente. Não, ninguém aguenta o que eu vou falar. Hoje, com essa idade que eu já explanei aqui que eu tenho, eu não me permito ninguém hoje dizer o que eu sou, o que eu faço está certo ou errado, e me dizer se eu tenho autoridade ou não. Quem determina isso sou eu, cara. Eu vou repetir de novo para todo mundo ouvir. Se alguém está te apontando o dedo, dizendo o que você é, foge, ignora, porque se tem uma pessoa que pode unicamente prejudicar nessa face da terra e ao mesmo tempo te prejudicar e te levantar, se chama você mesmo. E acabou. O resto da conversa, irmão,
É tudo um sistema criado porque, cara, se tratando do trâmite de pessoas, eu não estou questionando o doutor que vai estudar para medicina tal, o doutor... Não. Eu estou falando de pessoas autoridade. Então, eu sou o que sou mesmo e pronto. Como eu gosto de romantizar, o Hélio sempre está rindo, assim, ó, Deus falou assim, ó, eu dou 2 escolhas para vocês. Bênção e maldição. Qual vocês querem? Eu não estou dizendo assim, ó, eu dou 2 escolhas para tu falar do Hélio. Não, ele está dizendo para mim mesmo. Eu te dou 2 escolhas, Fausto. E aí? Não, eu quero bênção. Então vai nessa vibe. Não, eu quero maldição. Ficar falando do Hélio, ficar falando do Cid. Não, porque o Cid é especialista. Cara, é especialista sim, dá resultado. Tem uma sociedade, trabalha, gera. Tá autoridade, mano. Vamos embora. Acabou, cara. O resto é conversa. Isso eu falo. E até nessa questão, se você fazer, quer ver, de você entender de colaborador hoje, falando a respeito do que é o que nós precisamos de pessoas, tudo, e vendo que até que as pessoas estão gastando 9 horas em média tá, no celular, o que as empresas estão querendo, cara? Elas trabalham, não é mais a questão do horário, é resultado. Então hoje, o que a gente busca? Eu, quando contrato alguém, até nós trabalhamos esse... O menino está trabalhando conosco lá, começando conosco lá, ele estava até conversando, ele falou assim, seu Hélio, eu cheguei 10 minutos atrasado. Não, seu Hélio, porque eu tive que pegar ônibus. Eu falei, querido, e o Cid já tinha passado isso para ele, né? É resultado, querido. Eu preciso de tanto disso de resultado. Você me entrega? Não, fazer, entendeu? Isso. Resultado, porque não dá para tirar essa pessoa, temos que orientar eles a saber utilizar de uma maneira... O tempo passa, meu querido, eu acho que nós precisamos mais de 1 hora... Baberinhos que não existem nos conteúdos mais. Cara, produção já tá pressionando a gente, andando pra lá e pra cá. Sério. E quer ver, então você passa muito tempo e a gente tem muito a falar. Cid, mas vamos supor assim, se hoje quiser contratar os nossos serviços, Cid, aonde que vai, Cid? Como é que faz? Tem o teu Instagram nosso, tem um telefone aí que nós podemos botar na descrição, hein? Pode colocar o nosso telefone, né? O Instagram hoje, ele é um Instagram pessoal, né? Por quê? Porque só fazendo um adendo em relação aos nossos contatos, né? Muitas vezes o Fausto diz assim, ó, eu tenho 2.000 contatos e não faço dinheiro com a minha base, né? Mas essa base que tu construiu até então, de repente não é aquela base foco que tu precisa hoje. Porque hoje nós precisamos de pessoas que tenham comércio. Aí se eu for olhar nos meus contatos aqui, eu na minha vida não participei de comércio, eu nunca fui adquirindo essas informações no meu WhatsApp. Então eu tenho que criar uma base. Diferente do cara que já tem o comércio, que na base dele já estão os clientes deles, né? Então até para ajudar a tua audiência, né, Fausto, em relação a assim, o cara diz, pô, então eu sou um cara inútil, pô, tem 3.000 pessoas aqui e não consigo fazer dinheiro. Não, é porque de repente essa audiência aqui, se ele fizer qualquer proposta, vai ser negativa. Não vai ter uma proposta gay para esse cara aqui que está aqui, que é um cara que participou de um grupo de, sei lá, da igreja, depois algo de motociclista. São coisas aleatórias e o cara quer vender criptomoeda. Aí tu vai ver assim, mas aqui deve não tem ninguém que tenha dinheiro de repente para comprar criptomoeda, né? Por isso que a tecnologia, ela dá essa amplitude, né? Para dizer assim, não, peraí, a minha base aqui é uma base teoricamente quente, porém não me traz resultado. Ele pode ter uma referência só, né? Tá, vamos lá. Agora, o Instagram, né? O Instagram nosso pode ser o SRC Compiani, SR Compiani, né? Que é o Instagram pessoal, que ele vai se transformar em profissional, porque a gente vai aparecer os caracteres aqui. O telefone pessoal pode ir também, que não tem problema nenhum, acho que... Aí pode toda a informação, passamos toda a informação, que é até bom. Como eles vão querer conversar com você, de repente, Cid, então a gente vai colocar nos caracteres ali o contato de WhatsApp ali, para entrar a informação, daí o Cid entra a parte empresarial, diz tudo o que vai ser feito. Mas a pergunta que eu falei que eu ia falar com o Fausto, vou deixar até meu amigo, já que vamos ver se ele prestou atenção, qual é a pergunta que nós vamos começar a fazer. Cid, de qualquer maneira, que ele sabe que eu te admiro muito, é um profissional que está comigo, a gente está sempre pensando em progredir, eu sempre impulsiono muito, eu sou muito mais radical, o Cid é muito mais conservador, eu sou muito mais incisivo, nós temos características de venda muito diferentes, e isso que faz o sucesso dele. E ainda é um projeto que vem dando muito certo, então sou muito grato à tua vida, à vida da tua família, né, ao empenho que você faz. Eu sempre falo assim, eu não cheguei onde eu cheguei sozinho, eu cheguei porque eu tive pessoas fantásticas, maravilhosas do meu lado, que acabam sonhando o meu sonho, né? E que eu falo assim, eu sempre quero que os meus sejam comigo. Então, sou grato muito pela tua vida. Te convidei ontem, 5 da tarde, né? E de prontamente você veio. Eu sou muito grato por isso mesmo, tá? Agora a pergunta
que não quer calar agora, e a pergunta que nós queremos que todos os nossos entrevistados falam aqui, meu amigo Fausto vai fazer aí, vamos ver se ele prestou atenção. Procede. Procede. Cid, por que seguir o dinheiro? Então, na nossa profissão, ou na parte comercial, seguir o dinheiro é ter bons resultados. E ter bons resultados é resolver problemas, né? Então, acho que seguir o dinheiro por si só, ele fica vazio. Então, acho que seguir o dinheiro, na minha concepção, é tu dar solução para o teu companheiro, teu cliente, aquela solução que realmente vai dar resultado para ele. Não é uma solução momentânea, aquela solução que perdure, né? Então, seguir o dinheiro para mim é isso. Tá, vou fazer uma outra pergunta. Oxe, 2 perguntas? Duas perguntas. Agora, É que ele não ficou contente com a primeira, não. Ele, assim, o Siga o Fausto dinheiro. fez a pergunta correta. não fez a pergunta correta. Não prestou atenção. Aonde é que está o dinheiro? Dentro do teu conhecimento, dentro da tua profissão, o que está faltando? Onde as pessoas podem buscar? Eu sempre enfatizo aqui Sim. que o dinheiro está em algum nicho que você não está vendo. Dentro da tua expertise, aonde é que está o dinheiro? Ou, na minha expertise, está na comunicação, tá? Mesmo que nós estamos bombardeados, mas a nossa comunicação é muito ainda pulverizada, né? Nós temos canais que fazem isso de uma maneira ok, né? Já nichando, mas a comunicação do nosso negócio, meu negócio, o negócio do Hélio, é com que o Fausto tenha uma referência naquele contato e se comunique direto com o cliente. Use a empatia que ele tem, use todo... Então, onde é que está o dinheiro? Está na mesa, pessoal, está na mesa, tá? Está na sua mesa. Se você não automatizou ainda, se você não fez ainda uma boa programação de atendimento, que seja 24 horas, não é mais 8 horas por dia, porque o cliente quer ser atendido a qualquer momento e também não é ficar esperando 6 horas para ser atendido num chatbot, tá? Que é uma coisa ali que tu entrou e tu entende assim, lá do outro lado tem gente. E se não tiver gente, frustra, tu perde venda. Então é uma coisa assim, está na mesa. Muito fácil, velho. Acho que essa pergunta é a mais fácil que tem, cara. É na tua mesa. Cid, faltou alguma coisa para tu colocar na oportunidade que tu estás tendo? Porque eu sempre encerro falando assim, imagina que se passou 30 anos aí. Você está livre, leve, solto, com um tremendo resultado que você começou a fazer hoje já do passado, com parceria, enfim. Mas os teus netos estão olhando e vendo esse podcast que, pô, olha lá meu avô, olha lá meu bisavô, olha lá meu tataravô, não sei até onde isso vai, né? Mas você quer deixar alguma mensagem, cara? Tipo assim, para encerrar, faltou alguma coisa você falar da oportunidade que você está tendo, assim, pro teu público, pro mundo que está te vendo, que é o mundo que vai te ver aqui, né? Não sabemos a hora. O que está faltando, se está faltando, o que você tem para falar? O que eu tenho para dizer é o seguinte, ó. Procure referências, né? Acho que, independente da época que a gente vai passar, se vai ser, né, vai ser 100, 200, 300 anos que isso vai perdurar, procure as referências e converse com quem já passou por isso, né? Não queira você passar por isso também. Eu sei que é muito legal ter a experiência de fazer, né? Quem nunca quis dirigir um carro com, né? Eu quero dirigir o carro, pô, mas aí o teu pai disse, vai devagar. Não, pai, eu quero correr. Aí quando dá aquele susto, ainda bem, mas eu não ouvi meu pai falar, né? O pai, tio, ou seja, na área comercial, empresarial, aquilo que até o Hélio sempre fala, né? Esteja rodeado com pessoas que tenham a mesma sintonia que você, né? Eu acho que isso é a grande chave, né? Para qualquer negócio, né, Fausto? Então, acho que essa é a mensagem, né? Esteja com pessoas que dão a sintonia para você. Por ser um cara na área tecnológica, eu tenho que fazer essa pergunta. De novo, eu podcast hoje. tenho que explorar isso ali. Pô, agora cobra, tá? Agora, quando começa a fazer muita pergunta, assim, você começa a cobrar. Na tua área, tu acredita em Deus? É claro que sim, Fausto. Beleza. Ótimo. Essa é a pergunta. Se ele acredita em Deus. Tá. Não é religioso, nada. Você acredita em Deus, sabe? Esse é o ponto que eu gostaria de saber. Porque geralmente a gente envolve pessoas com a área tecnológica e tal, e o cara... eu acredito em tu, mas não acredito em Deus. Isso é uma curiosidade que eu tenho, sabe? A gente acompanha várias pessoas nesse segmento também. Mas chegamos ao fim de mais um podcast. Chegamos, querido. Né, queridão? Pô, passa muito rápido. E a gente tem muito mais informação. Espero que os nossos ouvintes ali, o pessoal né, que está seguindo, não deixam de seguir, né? Boa. Siga lá no nosso Instagram, tá na plataforma do podcast da Spotify, né? Gente,
compartilhe esse vídeo aí, né? Nos ajude a chegar a mais pessoas, porque essa aqui a gente faz com muito carinho, né? Com muita dedicação para ficar leve. Eu vejo muito nosso podcast, é 1 hora, mas pô, é 1 hora de aprendizado, sabe? E é muita informação, né? Então eu fico muito feliz. Meus guerreiros, muito obrigado. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast aí nosso. Valeu. Tchau.